direto da sala da Ascom, Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de São João Nepomuceno. Vamos falar desse mês de março, pois neste mês nós temos 6 campanhas de conscientização da área da saúde, campanhas que são muito importantes para todos os cidadãos, para acompanharem, ficar atentos sempre. Todo mês nós temos campanhas importantes e nesse mês não é diferente. Só aqui para passar essa listagem para vocês, nós vamos conversar com a enfermeira responsável técnica das FESER e também navegadora aqui do nosso município, a Thalita de Souza Matos. Thalita, mais uma vez é um prazer recebê-la aqui na sala das Ascom, viu, querida? Ah, Sabonis, o prazer é todo meu utilizar desse meio de comunicação para falar com todos os cidadãos e munícipes da nossa querida São João Nepomuceno. Me sinto muito feliz e honrada em utilizar esse meio para trazer informação de qualidade. Nós temos 6 campanhas, né? Dessas 6, Thalita, nós vamos passar aqui para quem está acompanhando, nós vamos aprofundar em 3 casos aqui. Nós temos, Thalita, Março Lilás, que é para a conscientização da população sobre a prevenção e combate ao câncer de colo uterino, né? Causado pela infecção persistente por alguns tipos de papilomavírus humano, que é o HPV. Também temos o Março Amarelo, que é a conscientização sobre a endometriose. O Março Vermelho, pela conscientização em combate ao câncer renal. O Março Verde, conscientização em saúde visual. Também temos o Março Azul Marinho, que é o objetivo de alertar a população sobre a conscientização da prevenção e combate do câncer coloretal, e também o Março Roxo, que tem como objetivo conscientizar e mobilizar a sociedade aos direitos das pessoas que sofrem com epilepsia. Bom, dessas 6 cores nós vamos conversar com a Thalita sobre o Março Lilás, que é a conscientização ao câncer de colo uterino, também o Março Vermelho, ao combate ao câncer renal, e o Março Azul Marinho, que é a conscientização da prevenção ao combate do câncer coloretal. Thalita, quando nós falamos de Thalita, falamos de ASFESER, essa associação tão importante em São João Nepomuceno, vem sempre o Outubro Rosa, vem sempre a questão, né, do câncer de mama. Todo mundo tem, que é a campanha muito forte que acontece no mês de outubro, mas a ASFESER, assim como toda a área da saúde do nosso município, trabalha com todos os tipos de câncer, né, que infelizmente acontecem, são recorrentes, temos que ter prevenção, cuidado. O câncer não escolhe a pessoa, né, Thalita? Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa, não, ele não vai escolher, né, infelizmente a vida, eu falo que nós temos um tempo assim, de duração, né, é igual um leite, né, tem um tempo de vencimento e a gente tem que estar se cuidando para trabalhar. Então eu perguntei para você em off, combate ao câncer de colo uterino, combate aí ao câncer renal e também ao colo retal. A ASFESER também está orientando, trabalhando com as pessoas sobre isso, né, Thalita? Todos os tipos de câncer. É interessante que a gente compreenda que quanto mais a gente vive, mais exposto a gente fica às doenças. Então o que acontece? O câncer, ele é uma doença crônica, sabe? Então ele é uma das... a doença de maior incidência, principalmente aqui no Brasil. Por quê? Porque hoje nós temos uma população idosa muito grande. Hoje vive mais, né? Estamos vivendo. Então, assim, a gente tem que meio que compreender. Ao mesmo tempo que a gente tem feito atividades para que as pessoas vivam mais tempo, a gente também vai começar a ter aí também as doenças que são desse público que vive mais tempo. Então, o câncer, ele é uma doença que acomete mais mesmo a terceira idade, apesar da gente ter também muitos jovens hoje com câncer, muito relacionado aos hábitos de vida, ao próprio tabagismo, ao sedentarismo, mas são assim consequências. Então, o câncer é uma doença crônica, tá? E que a gente evoluiu muito, isso é muito importante dizer, no sentido de tratamento, no sentido de detecção precoce, no sentido de prevenção, para que, primeiro, a pessoa não tenha o câncer. Segundo, se ela tiver, a gente descobrir no início e ela ficar curada. E terceiro, Sabonis, se essa pessoa a gente descobrir tardiamente esse câncer, essa pessoa consiga viver com a doença, mas com qualidade de vida. Sim. Então, assim, parece até meio absurdo eu dizer isso, mas a gente tem essa evolução tecnológica relacionada a exames, a medicamentos para isso.
E a Asfécia, ela tem um papel muito importante, como as outras associações de pacientes do nosso país. Nós somos chamados terceiro setor. Então, numa rede de saúde, nós temos a atenção primária, que é o postinho de saúde onde vocês vão, que é o PSF. Que é o começo, é o começo, de tudo, é né? a porta de entrada. Onde você vai de cara. Exatamente. Nós temos a atenção secundária, que é a atenção especializada. Eu preciso ir num mastologista, que é o de mama, eu preciso ir num dermatologista, isso é atenção secundária. E nós temos a atenção terciária, que é o hospital. Uai, Thalita, onde que fica... Uai, né, gente? Onde que fica, então, a Asfécia nisso? Nós, dentro de uma rede de saúde, somos chamados de terceiro setor, que somos, então, a associação de pacientes, que somos uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, e que temos um papel de ativismo, de trazer nessas datas aí, né, que tem a cor, a informação, mobilizar você, cidadão, porque só se faz saúde e a gente tem que compreender isso. E você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, compartilhe o vídeo, sim, mostra para o vizinho, mostra para o amigo, porque só se faz saúde, Sabonis, quando a sociedade participa. Inclusive existe lei para isso, entendeu? A lei da participação social. Então não se adianta ir em rádio, né, utilizar um meio de, vir aqui no meio de comunicação, né, que a gente utiliza aqui visual, e transmitir se a população não participar. Essa participação traz a informação ao tempo certo e a informação ela vai salvar a vida, porque o paciente sabe dos sintomas, o que procurar, quando procurar. E esse é o nosso papel enquanto Asfécia. E muito além disso, eu falo que antes de entrar aqui hoje, eu ainda falava com os Sabonis, que a Asfécia ela tem o meio disso, sabe, de deixar uma chama dentro da gente, de por onde a gente for, independente de estar em horário de trabalho, de estar de férias, a gente tem esse espírito de transformação, de mobilização social, sabe? E isso a gente tem que transportar para a sociedade, porque assim a gente salva vidas, descobre precocemente. É porque é nisso que vocês acreditam, eu sei disso, né? As festas, eu sempre digo, vocês têm um diferencial que é muito importante. Quando a pessoa ela é diagnosticada com câncer, imagino eu, né, que não deve ser muito fácil para as pessoas. Eu sei, porque na minha família a gente teve isso, e quando a pessoa chega, por mais que a gente fale do câncer, é muito difícil a gente lidar. Nós não somos profissionais que sabem lidar com essa questão de chegar essa notícia para a gente. E vocês entram nesse momento que é tão importante, porque o que dizer para uma pessoa? A pessoa acabou de chegar com um papel em casa, diagnosticado. O que eu vou dizer? Vou dar um abraço, falo alguma coisa, choro junto com a pessoa? Então não, vocês já têm essa chegada que traz a pessoa, que é o mais importante, a pessoa ter consciência. Infelizmente, né, eu adquiri essa doença, eu vou me tratar. Porque a gente percebe, às vezes, Thalita, muitas pessoas que se escondem com a doença nela. Então, assim, a pessoa não precisa se esconder. Tem pessoas, nós entendemos cada caso, tem pessoa que tem vergonha de dizer que está com aquela doença. Não é questão de vergonha, né? Não tem nada de errado com a pessoa se ela adquiriu alguma doença. Ela tem que se tratar, né? Para ela, como você mesmo disse, ter qualidade de vida e viver para frente. Vamos falar aqui por partes. Março Lilás é muito importante, que é a conscientização e combate ao câncer do colo uterino, causado pela infecção persistente por alguns tipos de HPV. HPV, algumas pessoas podem lembrar, a gente sempre faz campanha aqui, sempre tem uma vacinação, né, para adolescentes. Também é muito importante acompanhar a caderneta, cartão de vacina da sua filha, acompanhe. Eu estou sem noção, eu perdi aqui, sem a noção quando tem que voltar. Leva o cartão de vacinas no posto para a enfermeira olhar e falar, olha aqui, ó, daqui a 2 anos tem, né, ou está atrasado. Seria isso, no primeiro passo dessa prevenção seria estar atento a essa aplicação da vacina, ou Thalita? Exatamente. Compreender que grande parte dos cânceres são possíveis ser prevenidos, olha Sim. só, através mesmo, vacinação, realização de exames, como o câncer de colo uterino. Então, o câncer de colo de útero, ele é um câncer em especial que a gente consegue exatamente através da vacinação de HPV, que já é comprovada, gente,
que é segura. Então, assim, procurem realmente ali o posto com a sua caderneta vacinal. E o que acontece? As pessoas ficavam muito preocupadas com alguns efeitos que apareciam, mas é o que eu falo assim, a gente tem que ter muito cuidado onde você está buscando informação e o que você está ouvindo e que você está assistindo. Porque vai sempre acontecer, Samores, realmente alguns efeitos, mas são a minoria. Sim. Em qualquer tipo de vacinação, em qualquer tipo de medicamento. O importante, gente, é o efeito de segurança. Isso está completamente comprovado através da vacinação de HPV. Então, tem que procurar, tem que se informar no posto mais próximo. E o câncer de colo uterino, a gente consegue descobrir ele no início, antes dele virar um câncer, através do que a gente chama de NIC, que são as lesões pré-neoplásicas, através da realização do que todo mundo sabe aí, do preventivo, que é o exame citopatológico. Então, aquela mulher que realiza o seu preventivo todos os anos, é possível que quando a gente colha, né, ali através da lâmina as células ali no colo uterino, ela é analisada no laboratório e quando tem alguma alteração no início, vem o que a gente chama essas lesões neoplásicas. São chamadas de NIC1, NIC2 e NIC3, são as pré-neoplásicas. Então, assim, teoricamente, se essa mulher faz o preventivo todos os anos, ela não pode ir de um NIC1 rapidamente para o NIC3. Sim. Existem alguns fatores, tá, Sabonis? Que aí pode ser que alguém tá me assistindo aqui agora e fala, mas Thalita, eu fiz do ano, não tinha nada, eu fiz do outro, já tinha o NIC2. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa de uma colaboração das duas partes. Essa mulher tem que estar preparada para fazer seu exame preventivo. Então, assim, acabou o seu ciclo menstrual, esperar pelo menos uma semana e meia para ir colher o seu exame preventivo. Por quê? Porque aquele sanguezinho que for na lâmina pode dificultar a análise. Segundo, inflamação. Às vezes a mulher está com muita inflamação ginecológica, né? E colhe aquela lâmina, a inflamação também pode mascarar. E a gente às vezes costuma até dizer assim, ó, você tratou, daqui 15 dias você vai voltar pra gente repetir para ter uma análise melhor dessa célula. A mulher às vezes não volta, entendeu? Então, assim, é todo um contexto. E, obviamente, né, nós profissionais que temos que colher de uma forma muito correta, fora do útero e dentro do útero, para vocês entenderem. Então, tem 2 amostras de células ali para que essa coleta seja uma coleta muito boa, além da visualização que a gente tem, da coloração do colo uterino que a gente faz, para que esse exame seja um exame seguro. E aí, então, essa paciente pode ter um NIC1, que é uma lesão pré-neoplásica no início, que às vezes a gente repete, pode o próprio organismo sumir. Ela pode ter um NIC2, que aí sim a gente precisa do ginecologista, ver a necessidade de fazer uma cauterização ou de fazer uma colonização, que é a retirada de um pedacinho do útero na forma de um cone. E o NIC3, que aí seria então uma lesão já pré-neoplásica, mas já quase chegando no carcinoma de útero in situ. Olha só, NIC1, NIC2, NIC3. Tem essa etapa, as etapas, né? Exatamente. E normalmente, Sabonis, assim, e todos que estão nos assistindo aí, demora-se um tempo, é de crescimento lento, às vezes de 5 até 8 anos, porque isso saia do 1 para o 3 para o carcinoma in situ. Por isso que é importante esse preventivo ser anual. Anual. Sempre pega, eu até gosto de comentar assim, pega geralmente ali a data do seu aniversário, faz sempre próximo, porque aí você nunca vai esquecer. Chegou o aniversário, opa, é o momento preventivo, né? E faz preventivo. E qual a idade a mulher começa a fazer esse preventivo? Qual seria uma idade ideal para o início desse preventivo, Thalita? Então, vamos lá. Primeiro, toda mulher, quando ela está na sua... começando ali aquela fase da adolescência, da primeira menstruação, ela já deve procurar o ginecologista para ter a sua primeira consulta, conversa, orientações, ou procura a sua enfermeira do seu PSF, de saúde da mulher ali, para conhecer um pouco mais sobre o corpo. É muito importante conhecer essa evolução do corpo, crescimento da mama, essa questão da menstruação. E o preventivo, ele vai começar exatamente com a questão da primeira relação. Teve a primeira relação sexual, a gente vai começar
a fazer a coleta do preventivo. Não que não possa se colher antes, a gente colhe de uma outra forma, mas normalmente é assim. E aí, Sabonis, existe uma uma indicação do SUS que se a mulher faz durante vários anos e o exame não tem nenhuma alteração, ela pode passar até 3 anos sem fazer o preventivo. São algumas são algumas indicações que nós profissionais temos a liberdade de optar ou não por isso, tá? Pela minha experiência como enfermeira, 13 anos trabalhando com oncologia, entendendo o processo, eu não ficaria 3 anos sem colher o preventivo. Você indicaria, seria realmente o essencial? Todos os anos. Porque a gente tem que entender que essas indicações, que são muito sérias e são muito interessantes, que acontece através do Ministério e do SUS, elas são feitas através de pesquisas. Então se pega um grupo enorme de pessoas e vê a quantidade que teve sucesso e a quantidade que não teve. Mas quando a gente trabalha no individual e no particular, cada pessoa é única com a sua história. Então assim, eu tenho que valorizar isso, porque senão numa dessa a gente perde uma paciente. Sim. Então assim, câncer de colo uterino, gente, é prevenção. É preventivo todos os anos. Faça o seu preventivo, espere o período menstrual passar, vai lá. Os PSFs de São João Nepomuceno faz preventivo. Pode procurar os postos. Pode procurar os postos. Para fazer o encaminhamento, né? Nós temos no hospital hoje um time maravilhoso de ginecologistas, facilitou demais, atendendo, inclusive fazendo procedimento. E isso também é uma grande facilidade, não precisa ir para Juiz de Fora para fazer. Então, gente, o fluxo é esse, fazer preventivo todos os anos, pegar o resultado. Porque não adianta você ir... Eu ia comentar sobre isso também. Ir na enfermeira, ir no médico... No caso, Thalita, esse preventivo seria para mulheres que estão dentro desse ciclo menstrual, por exemplo. A adolescente começou o ciclo menstrual e, por exemplo, a mulher que já passou da menopausa, fechou aquele ciclo. Não, ela continua fazendo também. Não. Preventivo. Pode colocar a partir de 12 anos de idade, em média. Não. A menina com 12, 13 que começa o ciclo menstrual. Porque hoje tem menina de 10 anos que começa o ciclo menstrual. Né? A primeira consulta com o ginecologista, tá? Sim. O preventivo começou a vida sexual. Ela começou a vida sexual, ela vai fazer o preventivo. Certo. E quando que vai parar? Gente, assim, vamos continuar fazendo. Tá em vida ativa, tá andando, tá bem de saúde, vamos fazer o preventivo. Não vamos parar de fazer. E tem também, é até bom falar, Sabonis, que é uma grande dúvida. Estou tirando dúvidas aqui, porque fica isso no ar, né? A mulher já está na menopausa, não precisa mais. Não sei, né? Eu já estou até imaginando um monte de comentário abaixo dos nossos vídeos ali, que o povo vai fazer, mas assim, tem também aquelas que já tiraram o útero, que fez a esterectomia total. Sim. E aí, mais uma vez, a indicação, tem ginecologista que fala, você não precisa mais colher o preventivo. Só que é o seguinte, existe um câncer... É muito raro, que é um câncer vaginal. Infelizmente, lá nas PES nós já tivemos 2 pacientes, quer dizer, eu tenho 13 anos que eu trabalho nas PES, eu já atendi 2 pacientes com câncer na vagina. E é um câncer que é difícil do paciente identificar, porque às vezes começa uma mancha, uma coceira, uma coisa assim. E ele é visual às vezes, né? A gente como profissional tem essa facilidade de visualizar aquela alteração. Então eu não indico que quem fez esterectomia total, fique isento sem procurar de fazer o preventivo. Claro que vai ser menos, porque o que é o preventivo? Prevenção do câncer de colo uterino. Eu não tenho colo uterino, teoricamente você não teria que fazer esse preventivo. Mas aí vem essas 2 questões. Se você abandona esse paciente, ele para de ir no ginecologista, ele para de procurar a enfermeira, eu não estou visualizando a vagina e não tem a questão também dos ovários, porque às vezes fez a esterectomia ou só tirou o colo e ficou os ovários. Atenção, gente, preventivo não vê ovário, não vê. Preventivo a gente só colhe ali o colo. Imagina uma pera, eu pego o pedacinho de baixo ali e vou colher com uma espátula e com uma escovinha. Os ovários, o médico ou o enfermeiro vai indicar a ultrassom transvaginal para visualizar, que é um câncer muito silencioso e muito agressivo, que é o câncer de ovário. Então, Sabonis, por isso que mesmo se a pessoa fez a esterectomia, a gente indica que ainda procure o profissional, pelo menos de 3 em 3, de 4 em 4 anos,
para que a gente possa visualizar essa região vaginal, que às vezes é difícil da pessoa visualizar e identificar as alterações. E entender também, né? E entender. E também a questão do ovário. Olha, isso aqui que a Thalita está falando é muito, muito importante. Nós estamos falando aqui do Março Lilás, que é a campanha de prevenção e combate ao câncer de colo uterino, que infelizmente tem uma incidência grande, né, Thalita? Infelizmente, assim, talvez os que tenham mais incidência, assim como o de mama tem uma incidência grande, o de próstata nos homens e o de colo uterino também é um caso de preocupação. O primeiro passo, gente, Thalita disse aqui, procure o posto de saúde do seu bairro, procure o posto. Como é que eu faço para fazer, como é que eu faço um preventivo? Eu quero saber, eu vi na campanha que tem que fazer um preventivo. E de lá você vai ser orientado e você vai fazer o seu preventivo e faça anualmente. É muito importante você, mulher, se cuidar. Pulando agora para o Março Azul Marinho também é o combate ao câncer coloretal, tumor que acomete o intestino grosso, principalmente nas regiões chamadas de colo, reto e ânus. Também traz muita preocupação, né? Eu percebi o Ministério da Saúde está muito preocupado com essa questão do Março Azul Marinho, que é esse câncer coloretal que infelizmente também vem acontecendo com grande incidência. Isso aí também, Thalita, esse tipo de câncer, exame de sangue, sempre fazer um exame de sangue, fazer uma rotina, que nós chamamos de um check-up, né? A gente também faz um check-up, sempre faz um exame de sangue. É importante, isso ajuda também a você observar alguma questão ou tem outras questões mais técnicas sobre isso? Muito. O câncer de intestino, esse coloretal, vamos falar câncer de intestino para todo mundo entender. Sim. Ele também é um câncer prevenível. Sim. Tá? Então, se a pessoa, a partir dos 40 anos, tem alguém na família, eu tenho uma mãe, eu tenho uma tia, eu tenho uma irmã, que teve um câncer de intestino, já deve começar a fazer o que a gente chama de colonoscopia. Tá? A gente entende que existe um gargalo, existe um problema em relação a isso, Samones, porque os dois exames ouros para identificar o câncer de intestino ou prevenir através de descobrindo um pólipo e tudo, é a colonoscopia e o sangue oculto. O sangue oculto é um exame que é mais fácil acesso, olha nos laboratórios, o preço é mais em conta. E a colonoscopia, infelizmente, é um exame de alto custo, é um exame caro. Então, gente, não é a prefeitura aqui, é o valor em qualquer lugar do Brasil. Inclusive, é a dificuldade em qualquer lugar do Brasil essa realização da colonoscopia. Por quê? É importante também que as pessoas compreendam, e a gente estava conversando isso, que os procedimentos, exames, medicamentos, eles são aprovados através de uma comissão que a gente chama de CONITEC, tá? Que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que aprova se aquele exame ou se aquele remédio vai poder ter no SUS ou não. E quanto que isso vai valer para o SUS. Então tem exames que são muito caros, a colonoscopia é um desses exames. Então vem X de dinheiro para a prefeitura, e é para a saúde, não adianta você querer, você não pode tirar de um para colocar em outro. Assim como a maioria das verbas vem. A gente tem que deixar isso muito claro, porque às vezes a pessoa não entende. Ah, mas fez tal coisa, pode tirar o dinheiro de lá e colocar cá. Não pode. Não pode. Aqui já teve caso, por exemplo, você precisando de 20 mil na saúde, mas chega 200 mil para fazer uma praça. Você não pode tirar os 20 mil da praça. Não pode. Que aí dá problema, né? E aí é muito sério. Isso é uma aflição danada. Muito para quem trabalha no Sistema Único de Saúde, porque aí você vê bem. Se você tem um exame como a colonoscopia, que é um exame caro, e faz uma pactuação, o que acontece? Você tem que ver quanto que você tem de dinheiro para realizar aquilo, e através da PPI, que é uma pactuação que você faz, você vai pactuar com o laboratório onde você vai realizar aquilo. Mas você tem que pensar que é igual um pai com muito filho. Eu tenho que oferecer para todos. Você não vai... Você tem lá, sei lá, eu tenho 10 filhos, eu vou... Oferecer para 3. Para 3 e os outros vão ficar sem. Obviamente também que a gente tem... Na saúde, gente, além de você ter que oferecer para todo mundo sabores, você tem que ter a priorização de saber quem precisa mais. Né? Porque tem pessoas, às vezes, que precisam muito, que não sabem correr atrás, dizer que estão precisando. Então ainda tem que ter esse olhar. Porém, a colonoscopia é o exame que previne, que consegue detectar no início um pólipo e a alteração. Nós, enquanto terceiro setor, estamos discutindo muito isso em reuniões com outras associações, pensando em como levar dados para
os deputados aí para tentar melhorar um pouco através de leis esses acessos, essa questão de acesso para fazer as colonoscopias no município. Tem município que às vezes é 1, 2 colonoscopias por mês, sendo que às vezes a gente tem que realizar muito mais do que isso. Aqui realiza-se muito, São Não, eu acho que a nossa pactuação é pequena, porque é um exame muito caro. Sim, mas esse eu não vou saber falar, né, porque eu não estou tão diretamente na secretaria, mas é pequeno. E o que acontece? Se você for fazer particular, é muito caro. Imagino. É muito caro. E ainda tem a questão da biópsia. Então, para prevenir o câncer de colo uterino, a gente tem 2 fatores. Primeiro, estilo de vida, né? Que é o que a gente alimenta, às vezes, né? A pessoa tem uma alimentação muito ruim, o próprio sedentarismo, o intestino já é preso, tem muitas carnes, né? A pessoa às vezes come muito condimentado, produto industrializado e tem o intestino preso. O próprio alimento, ele tem ele distribui, ele solta mesmo algumas enzimas ali e que aumentam a possibilidade de infecções, de criações de pólipos para o câncer de intestino. A segunda coisa, a própria questão da genética, né? De ter alguém na família que já teve um câncer de intestino. Isso é recorrente em todos os cânceres, Thalita? Assim? Localização. Normalmente é relacionado mais à localização. Por exemplo, se a pessoa teve na família câncer de mama, ela tem uma possibilidade maior de câncer de mama. Não quer dizer que vai ter, mas... Não quer dizer que vai ter. No caso da próstata também, né? Câncer de próstata, de próstata. Sim. É a localização com a localização. Correto. Mas assim, não é que a pessoa vai ter aquele tipo de câncer. Isso é uma soma entre você ter uma história na família, entre você ter um hábito de vida ruim, um sedentarismo, e a soma disso tudo faz a questão da doença. Então, a realização do exame ela é muito importante. Se você tem, como eu disse, falei no início, tia, avó, irmão que teve um câncer de colo retal, de intestino, a partir dos 40 anos você deve realizar a colonoscopia anualmente. Por quê? Realizou a colonoscopia, tem um pólipo, a própria colonoscopia retira esse pólipo. E se você não faz essa colonoscopia, esse pólipo, gente, que é vamos imaginar uma verruguinha dentro do intestino. Esse pólipo, ele vai passando e ele vira o câncer. Então o câncer, na verdade, ele começou como um pólipo. O exame de sangue, por exemplo, que a gente tem o costume de falar, vou fazer um check-up. Tem gente que tem o costume, todo ano vai e faz um exame de sangue. Isso. O exame de sangue, ele mostraria alguma alteração nesse sentido? Ele orientaria um profissional a pedir, tipo assim, eu faço exame de sangue, aí o profissional fala, pelo seu exame de sangue, eu preciso que você faça a colonoscopia. Sangue oculto. Teria como identificar? O sangue oculto nas fezes, o exame de fezes que identifica o sangue oculto. Tá? Aí então seria o sangue oculto que seria o exame ideal para identificar. Só que não tem desespero, porque pode ter um sangue nas fezes por uma hemorroida, por um outro tipo de coisa. Mas o sangue oculto, através do sangue oculto, a colonoscopia. O ideal, a gente já discute isso aqui com a secretaria, que a gente consiga um dia fazer a campanha e ter uma forma de financiar através do sangue oculto e da colonoscopia para os pacientes. É como se fosse de próstata, não adianta só fazer o PSA, tem que fazer o PSA e o toque. E o toque, sim. Mesma coisa o câncer de intestino, tem que fazer o exame de sangue oculto, mas precisa fazer... Depende lançar aí talvez para o próximo mês de março, né, nos próximos anos. Tem um mês também, como tem o Novembro Azul, né, com os exames. E temos também, aqui por último, não menos importante, que é a questão do março, deixa eu ver aqui, eu me perdi aqui, que é o março... O do rins. Renal, março vermelho dos rins, e aí também, né, que atinge em sua maioria homens com idade entre 50 e 70 anos. Isso tem a ver com muita coisa, o rins, né? O rins está ligado a muita coisa do nosso organismo, né, Thalita? Alimentação, consumo de bebida alcoólica, tudo isso vê um somatório que pode causar aí esse câncer renal, né? E é interessante que as pessoas entendam que o câncer de rins, ele às vezes é silencioso e ele só apresenta sintoma no estágio muito avançado. Tá? É uma dor, o que acontece? A pessoa sente uma dor e... Às vezes a pessoa não sente nada, né? E quando ela vem a sentir uma dor lombar,
sangramento, né? Uma hematúria, que é um sangue que sai ali na urina. Na urina. E às vezes são sintomas muito parecidos com outras coisas, né? Como uma própria cólica renal, né? Como uma pedra nos rins. Só que assim, a gente precisa compreender, eu acho que o grande mistério, né? E que às vezes falta falar, eu gosto de falar que o óbvio tem que ser falado. Sim. A gente precisa conhecer o nosso corpo, Sabonis. A gente precisa se olhar no espelho. Você homem, você mulher. A gente precisa se identificar, a gente precisa tocar. A mulher tem que tocar a mama, a mulher tem que tocar a vagina, o homem tem que tocar o seu corpo, tem que tocar o seu pênis. A gente precisa tirar esse tabu e essa cultura, porque é cultural mesmo, sabe? De falar os nomes dos órgãos, de falar, antigamente eu lembro que a gente tinha que dar uma palestra e falar assim, a gente pode falar o nome do órgão e tal, e a gente tem que falar, porque é isso que gera doença. Porque quem não conhece o seu corpo não identifica seu sintoma. Se você é uma pessoa que todos os dias acorda de manhã, e outro dia eu fiz uma palestra, eu estava conversando com as pessoas, perguntando para levantar a mão, quem se olha no espelho todos os dias, olhando mesmo a cor da sua pele e tal. Pouquíssimas pessoas levantaram as mãos. Os homens, então, Sabonis, passa um pente no cabelo e vai. Exatamente. Entendeu? Se você perguntar quem olha ali o seu xixi no vaso, a pessoa não olha. Como é que você vai identificar se ele está mais claro, se ele está mais escuro? É verdade. Então, gente, nós temos que olhar o nosso corpo. Nosso corpo é a nossa casa sagrada. Foi ela que Deus deu. Seja eu mais fortinha, seja eu feia, seja eu bonita, seja eu loura, morena, negra, amarela. É você. Sou eu. É você. E é isso que a gente tem que identificar. Eu falo que é maravilhoso quando a gente consegue compreender isso, porque não tem esse negócio de gente bonita e feia, não. Nós somos todos lindos. Com certeza. Repara isso, na sua particularidade, na sua individualidade. E quem se respeita, não é o de fora que tem que me respeitar, não. Sou eu. Começa com a gente, né? Então, assim, se toque, olha. Porque aí você vai saber, eu tive uma dor lombar, mas é engraçado, eu nunca tive essa dor lombar. Eu fui fazer o xixi, eu vi que o meu xixi tá mais amarelado e eu bebo muita água, que estranho. Sentiu algum problema desse, procura o posto de saúde já de cara. Procura o seu posto, porque aí você vai saber descrever pro médico que você tem que tem gente que fala assim, eu não vou no médico, senão eu vou achar que eu não quero. Mas, gente, se tem alguma coisa, você tem que achar. É o contrário, sabe? Você tem que achar, se tem alguma coisa. Quem procura, não acha. Quem não procura, acha. Aí quando acha, pode ser tarde demais. Esse ditado é o contrário. Então a gente tem que tirar esse tabu mesmo e trazer essa conversa para a sociedade, né? Porque você vê o câncer renal mesmo, como eu estou falando aí, o câncer no rim, gente, é um câncer que descobre às vezes de forma avançada. E aí sabe o que tem que fazer? Tem que tirar um rins. Não tem químio nem rádio. O rins é tão complexo, né, Thalita? Porque o rins, como você mesmo disse, tem calcificação. Tem essa questão, né, da pessoa ter o problema renal, o próprio diabetes, né, tá ligado ali também. Então, assim, a gente tem que estar muito atento aos sintomas. Fazer Sabe os que exames, dica que eu dou pro pessoal aí, para quem tá nos assistindo? Você vai no médico, começa a criar um hábito, ensinar o povo a ir no médico. É sério, isso é sério. Importante. Pega uma folhinha e anota o que você sente. Faz uma lista. Dor em tal lugar, qual horário, como que é e tal. Não é vergonha, não. Na hora que você chegar lá no médico, doutor, dá licença. Você tira a folhinha, isso que eu sinto. Porque às vezes a gente leva tanta ansiedade, tanta emoção para consulta, chega lá a gente esquece tudo que a gente foi fazer. Esquece sim. Né? É igual o carro, né? Por exemplo, o carro a pessoa cuida, furou um pneu, ele vai, ele troca o pneu, o motor deu um problema, ele leva no mecânico. Agora, aí você cuida do seu carro e não cuida de você, né? E você é peça fundamental. Thalita, a nossa conversa está muito boa. Eu sei que assim, o câncer é um assunto, né, para a gente falar tão rápido como a gente está falando aqui, mas a gente está falando assim, de uma maneira que as pessoas possam compreender. É muito importante que vocês conscientizem. Agradecer a sua presença aqui na Sala das Com. Sempre um prazer recebê-la, sabe que as portas estão abertas sempre. O nosso agradecimento, tiramos a Thalita das férias dela para vir para cá, né? Como ela disse, acho que a causa é isso, a solidariedade. Lembrando a todos, mês de março, nós temos 6 campanhas sobre a saúde. Hoje nós fizemos aqui em 3 delas,
que é o lilás, o azul marinho e também o vermelho, que falam do câncer de colo uterino, do câncer coloretal e também do câncer renal, tá? Durante todo o mês teremos vários materiais, vamos conversar com o Dr. Joelma também sobre o março amarelo, sobre a endometriose, também ela vai falar um pouquinho sobre isso, atenção às mulheres, né, para ficar atentas, essas questões de dores, cólicas menstruais, é muito importante para que nós possamos fazer a nossa parte daqui, enquanto jornalistas, comunicadores, vocês como profissionais, de orientar a população, porque o mais importante dessa campanha é que todas as pessoas tenham a consciência de procurar um posto de saúde, procurar seu médico, para sempre estar aí vendo o que pode ser feito e ter qualidade de vida, que eu acho que é o fundamental para todo mundo hoje, né, Thalita? E muito obrigado, viu, querida? Verdade. Nossa, Samones, eu agradeço demais essa oportunidade. E assim, o Samones falou uma verdade, assim, não é serviço, gente, é uma causa. Eu acho que a gente todos os dias precisa acordar e se colocar à disposição de Deus, né? Eu uso sempre uma palavra, eis-me aqui, Senhor. E é tão difícil falar eis-me aqui, Senhor, sabe por quê? Porque eu quero um tanto de coisa. E quando você se coloca à disposição de Deus, vai vir coisas que a gente quer, mas vai vir coisas também que a gente precisa fazer nesse plano, nesse mundo. Então, acho que você que está aí nos ouvindo, se coloque à disposição, né, para ter um porquê de ter acordado, um porquê de fazer o seu dia diferente. Então é um prazer poder estar aqui. E falar de saúde ou qualquer área é uma soma. Ninguém, como eu disse no início, ninguém faz saúde sozinho. É a comunicação, é eu que sou enfermeira, é o médico, é o técnico de enfermagem, é os serviços gerais que está fazendo com que fique limpo o setor para que, né, o paciente seja mais aconchegado, tenha menos infecções. Então é isso, e você, e principalmente você que está aí, que é cidadão, através desse vídeo, através dos canais da Sociedade Brasileira de Oncologia, Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira Renal, Sociedade Brasileira de Ginecologia, Sociedade Brasileira de Enfermagem. Através desses sites de confiança da sociedade, você vai ter links aonde você pode clicar e você pode ler com qualidade conteúdo. A internet... Sem o fake, né? Sem o fake. A internet, ela é um mundo de oportunidades. A gente tem que saber direcionar. Então, saiba onde você está procurando. Saúde é essa soma. Vocês fazem parte disso. Então, às vezes a gente vê determinados problemas e não tem... tem mesmo que colocar, falar, pode reclamar, mas você também tem que participar. E participando é só com conhecimento. Lembre-se que é o remédio que você toma, que é o exame que você realiza, tudo isso, gente, passa através de comissões, como eu estava falando mais cedo, que são chamadas Conitecs, aonde são abertas, Samone, consultas públicas, que é só digitar ali, ó, www.conitec.com.br. Conitec, C-O-N-I-T-E-C. Conitec. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. Conitec. .com.br. Então, vocês já podem acessar e vocês vão ver que vão estar abertas consultas públicas. Consultas públicas, qualquer pessoa que tem CPF, pode entrar lá e participar. E aí são por patologias. Às vezes renal, não é só câncer, não. São todos os tipos, diabetes, cardiopatias. Tudo que acontece. E lá tem o nome do remédio ou o nome do tipo de exame e vem um relatório explicando para que aquilo deveria ter no SUS ou não. E você lê aquilo e você pode votar se você queria ou não que tenha. E através da sua votação que aquilo é incorporado ou não dentro do SUS. É importante isso. Entendeu, gente? Então, assim, não é o ministro que decide. Existem essas consultas públicas, que a gente vai falar mais. Sim, eu estou fazendo curso sobre isso, estudando muito, trazendo isso para vocês, população de São João, porque eu não quero que isso seja uma coisa Thalita, as festas, ou só dos profissionais de São João do Nepomuceno, não. Quero que chegue isso para a população, quero ver o povo de São João participando, como hoje quem faz Outubro Rosa dentro de São João do Nepomuceno é a população. Com certeza. Né? É isso aí. Então tá joia. Conversamos com Thalita de Souza Matos, ela que é enfermeira responsável técnica das festas, também navegadora aqui de São João do Nepomuceno. Um abraço a todos
e em qualquer momento retornamos com mais informações do mês de março, suas campanhas de conscientização à saúde. Um abraço.